Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre área total do prisma. Nós estamos falando sobre geometria espacial. Nós já vimos como se calcula o volume do prisma e hoje nós vamos ver a área total do prisma. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e não esqueçam de compartilhar e deixar nos comentários o que vocês acharam, ok? Vamos lá? Área total do prisma. Geometria espacial. Então, geometria espacial é quando a gente está falando de figuras que não são planas, não são lisas. São figuras que têm volume, que têm altura, que têm profundidade, tá? Prismas são sólidos geométricos, cujas faces laterais são paralelogramos e possuem duas bases congruentes e paralelas. Então, para eu falar sobre como calcular a área total do prisma, eu tenho que saber o que é um prisma. Aqui eu tenho um prisma. É um sólido geométrico. Por que sólido? Ele tem altura, ele tem profundidade, ele tem largura. Esse prisma que está aqui na minha mão, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, ok? E essas faces, elas têm que ser paralelogramos. Tem que fazer um par paralelo. O que é paralelo? É quando de cima e embaixo é a mesma distância. Tem que ficar reto? Não, pode ser inclinado. Pode ser um paralelogramo oblíquo. Quando a minha face é inclinada, em vez de ser um ângulo reto, ela vai ser inclinada, mas continua com a mesma distância de cima e embaixo, ok? E possuem duas bases congruentes e paralelas. Que são bases? Eu tenho a base superior e a base inferior. Eu até destaquei aqui com outra cor para vocês verem a diferença. Todas são faces? Sim. Eu tenho 4 faces laterais e 2 faces, uma superior e uma inferior. Sendo que essas faces superior e inferior, elas ficam em cima e embaixo, eu vou chamar de base, tá? Então, a minha base superior e a minha base inferior, elas têm que ser congruentes, ou seja, elas têm que ser do mesmo tamanho. E elas têm que ser paralelas, elas têm que estar exatamente à mesma distância uma da outra, ó. Tá ok? Então já deu para entender o que é um prisma. No caso, nós vamos falar sobre os prismas retos. Nós não vamos ver o prisma oblíquo, tá? Aquele que é inclinado. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Bem, eu vou direto para a fórmula para vocês entenderem. Nós temos que a área total, que é o que eu vou calcular, a área total desse prisma, é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu não vou calcular a área lateral de apenas um lado. Vou calcular de 1, de 2, de 3, de 4 lados, no caso desse meu prisma quadrangular, tá? Se fosse um prisma triangular, eu iria calcular a área de 3 lados. Se fosse um prisma hexagonal, que tem 6 lados, eu iria calcular a área dos 6 lados. Quando eu falo de área lateral, é essa área, forma lateral da minha figura, ok? Mais 2 vezes a área da base. O que é a área da base? Eu falei que a gente tem uma base superior e uma base inferior. Quando eu quero calcular a área total, eu tenho que calcular essa área de cima e essa área de baixo. Mas como elas são iguais, basta eu calcular uma delas e multiplicar por 2. Então eu calculo uma das áreas da base e multiplico por 2, que aí fica a de cima e a de baixo, ok? Então, a soma de todas as áreas mais as áreas de base vai me dar a área total da minha figura. O que é a área? É toda a superfície da minha figura. Quando eu falo de volume, eu estou falando todo o espaço que ele ocupa. Quando eu falo de área, eu estou falando apenas da superfície da minha figura, ok? AT, área total, AL, área lateral, AB, área de base. Então, 2 vezes a área de base, vocês já entenderam, porque eu tenho 2 bases, a base superior e a base inferior. Planificação. Planificação é tornar plano. Quando eu falo aqui do prisma triangular, o que é prisma triangular? É um prisma que tem como base um triângulo. Esse triângulo pode ser equilátero, esse triângulo pode ser triângulo retângulo, triângulo isósceles, não importa. Mas o importante é que ele vai ser, aqui, ó, aqui eu tenho um prisma, tá? Onde a minha base, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo é um triângulo. Quando eu tenho um prisma onde a base superior e a base inferior são triângulos, eu digo é um prisma
triangular. Então, esse prisma triangular, ele tem 3 faces laterais. Uma face, 2 faces, 3 faces laterais. O que é a planificação? Planificação é quando eu pego esse prisma e torno ele plano, liso, como se fosse uma folha. Aqui eu já trouxe ele planificado. Olha aqui, ó. Se eu montar, eu tenho um prisma triangular. Quando eu abro, eu planifico o meu prisma. Eu tenho as 3 faces laterais e eu tenho as 2 bases, que são faces também, mas eu vou chamar de base porque uma fica em cima, a outra fica embaixo. Então, esta aqui é a planificação do meu prisma triangular. Tá? Prisma quadrangular. É o prisma em que a base superior e inferior, são quadrangulares, ou seja, tem 4 lados. Necessariamente um quadrado? Não, pode ser um retângulo. Ele só tem que ter 4 lados. Como eu estou falando de prisma reto, cada uma das laterais dele, tá? Cada uma das faces laterais, precisa ser um retângulo, precisa ter um ângulo reto. Nesse caso aqui, eu tenho aqui um prisma quadrangular de base quadrada, tá? A base superior e inferior são quadradas, eu até destaquei com outra cor as bases. E as faces laterais são retângulos, são retangulares, ok? Eu vou fazer a planificação desse prisma quadrangular. O que é a planificação? É eu abrir o meu prisma. Eu abrir, torná-lo plano, tá? Vou colocar aqui para vocês observarem como esse prisma quadrangular fica planificado. Agora eu tenho o prisma hexagonal. Tem outros prismas? Sim, tem vários. A gente vai trabalhar só com esses 3 que são os mais utilizados em provas e em concursos, ok? Prisma hexagonal é um prisma que tem 6 lados. Quem tem 6 lados? A base tem 6 lados. A base superior e a base inferior. E se tem 6 lados a base, ele vai ter 6 faces laterais, ou seja, são 6 retângulos, tá? Que a gente está falando de prisma reto, vamos ter 6 retângulos. Se fosse um pentágono, um prisma pentagonal, teríamos uma base de 5 lados e 5 faces laterais. Aqui eu tenho um prisma hexagonal, tá? Temos aqui a base superior, a base inferior e temos 6 faces, tá? Cada face é um retângulo. Nesse caso, como eu fiz aqui um prisma hexagonal regular, o que é regular? Todos os lados da base têm o mesmo tamanho. E se todos os lados da base têm o mesmo tamanho, todas as faces laterais também terão o mesmo tamanho, tá? Agora eu vou aqui planificar, ou seja, eu vou abrir o meu hexágono. Aqui, ó. Agora ele está planificado, ele está plano, ele está lisinho, está sem volume. Vou colocar aqui para vocês verem como fica o hexágono planificado. Bem, o que a gente pode notar nessas planificações? Todas elas têm como face um retângulo. Ó, as faces dos meus prismas, quando eu coloco eles planificados, são retângulos com medidas diferentes. Nesse caso aqui, se eu tivesse um prisma triangular regular, ou seja, se essa base fosse equilátera, todos esses retângulos seriam exatamente do mesmo tamanho. Aqui eu tenho um maior e um menor, por quê? Porque como esse prisma aqui é um prisma triangular e a minha base é um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto de 90 graus aqui, eu tenho um lado maior do que o outro. Por isso, na hora de fazer o prisma, eu tive um lado, uma face mais larga do que as outras duas. Nesse caso aqui, é um triângulo retângulo, tá? Isósceles, eu tenho 2 lados iguais e um lado diferente. Agora aqui, eu também tenho um retângulo e as minhas bases são quadradas. É um prisma quadrangular de base quadrada. Como explicação, professora? Eu vou fazer os retângulos que representam as minhas faces. E vou escolher qualquer uma das minhas faces para colocar a tampinha, para colocar as bases da minha figura, do meu prisma. No caso que eu quis escolher aqui, mas eu poderia ter escolhido até a ponta, ela só vai fechar. Essa tampinha só representa que está fechando. Essa base é a parte de baixo e a parte de cima. O meio é um retângulo. Eu escolho uma, como a base é quadrangular, nesse caso uma base quadrada, eu escolho um deles para fazer o quadrado. E o prisma hexagonal, a mesma coisa. Eu tenho uma fileirinha com retângulos, que são as minhas laterais do meu prisma hexagonal,
Nesse caso aqui, regular, que tem todos o mesmo tamanho. Ó. A base é um polígono regular hexagonal. Ele tem todos os lados, todos os 6 lados do mesmo tamanho. Então, todos os retângulos também ficaram do mesmo tamanho. A face ficou do mesmo tamanho porque a base é toda do mesmo tamanho. Cada lado é igual, então na hora de eu montar o meu prisma, as minhas laterais também ficarão iguais. Então, eu faço uma carreirinha com retângulo e escolho qualquer uma dessas faces para colocar a minha base. Se aqui é hexagonal, eu tenho que botar uma base hexagonal, uma em cima e outra embaixo, que é para fechar a minha figura. Se a base é quadrada, eu escolho qualquer uma das faces laterais para colocar a base superior e a base inferior. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer uma carreirinha com os retângulos, no caso 3, que é um prisma triangular, e escolho qualquer desses lados e colocar a base superior e a base inferior em formato de triângulo retângulo, porque nesse caso o meu prisma triangular é um triângulo retângulo, ok? Agora que vocês já sabem o que é um prisma, que a gente vai trabalhar com um prisma reto, vamos ver como é que a gente vai calcular a área total desses prismas. Então eu vou calcular a área de cada uma dessas faces. Nesse caso aqui eu tenho 3 faces laterais. Nesse caso aqui eu tenho 4 faces laterais. E nesse caso eu tenho 6 faces laterais. Então eu vou calcular cada das faces, ok? Se a face for igual, se for uma figura regular, a minha base for regular, basta eu calcular uma e multiplicar por 6. Aqui são todos do mesmo tamanho. Aqui basta eu calcular uma face e multiplicar por 4. Agora aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque as minhas faces são de tamanhos diferentes. Eu tenho que calcular uma de cada vez. No caso aqui eu tenho 2 iguais e uma diferente. Essa diferente eu vou calcular separado, essas duas eu posso calcular e multiplicar por 2. Vai depender das medidas de cada face que eu tenho. Então, depois de calcular a área lateral, eu vou calcular a área da base. Como essas bases são iguais, basta eu calcular uma e multiplicar por 2, por isso é 2 vezes a área da base. Então, eu calculo a lateral e 2 vezes a área da base. Se eu calcular de cima, não preciso calcular de baixo, basta multiplicar por 2, tá ok? Vamos ver agora alguns exercícios. Vamos lá? Em um prisma de base retangular, cujas arestas medem 2 centímetros e 4 centímetros e a aresta lateral mede 6 centímetros, faça a planificação, calcule a área total. Então, vamos lá, vamos com calma. É um prisma de base retangular. Bem, vamos lembrar o que é um prisma de base retangular? É um prisma em que a base é um retângulo, tá? Então, eu estou falando de uma figura como se fosse uma caixa de sapato, ok? Esse aqui é um prisma retangular. Aí está falando, as arestas medem 2 e 4 centímetros, as arestas dessa base. Então, aqui mede 2 centímetros, aqui vai medir 4 centímetros. E que a aresta lateral, ou seja, a altura, mede 6 centímetros. Então, eu tenho a minha base com 2 e 4 centímetros e a altura do meu prisma, essa aresta lateral, mede 6 centímetros. Faça a planificação. Eu tenho que fazer um retângulo. Sempre que eu vou fazer a planificação de um prisma reto, eu tenho que fazer um retângulo. Então, eu vou fazer aqui a mão livre, tá? Não vai ficar perfeito, mas é a ideia que importa, que nós temos. Um retângulo. Com que medidas? Minhas faces terão 4 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Então, eu terei 4 retângulos, tá? Um retângulo com 4 centímetros, um retângulo com 2 centímetros, outro retângulo com 4 centímetros e um outro retângulo com 2 centímetros. Então, na hora de fechar, eu vou ficar com 2 lados maiores e 2 lados menores. E as bases? Eu vou pegar aqui uma base, ela vai ter 4 centímetros, depois 2 centímetros. A base em cima também é igual embaixo, então aqui embaixo também vai ser 4 centímetros e 2 centímetros. Eu tenho a planificação desse prisma, tá? Lembra que eu fiz aqui com quadrado? Aqui, quando eu tinha a base quadrada, os meus retângulos eram do mesmo tamanho. Mas aqui, como a base é retangular, os meus lados não serão iguais. Eu terei 2 lados maiores e 2 lados
menores. Calcule a área total. Como é que a gente calcula a área total de um prisma? É a área lateral mais 2 vezes a área da base, das tampinhas, tá? Da parte que fecha, em cima e embaixo. Eu tenho 2 retângulos maiores, de 4 centímetros, com a altura de 6 centímetros, certo? 4 e 6. E tenho 2 retângulos menores, que são essas laterais, que são retângulos com 2 centímetros e 6 de altura. A altura de todos eles é a mesma, tá? O que vai mudar é a largura, 2 e 6 centímetros. Então, eu tenho que calcular a área de cada um deles para saber a área lateral, a soma de todas as laterais. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, lado vezes lado. 4 vezes 6, 24 centímetros. 4 vezes 6, 24 centímetros. Então, já calculei essa parte da frente e essa parte de trás, que eram as maiores. Agora, eu vou calcular as laterais. 2 vezes 6, 12 centímetros. Mais 2 vezes 6, 12 centímetros. Depois disso, eu vou somar 24 mais 24, 48. 48 mais 10, 58. Com mais 2, 60. Com mais 12, 72. Então, aqui eu vou ter 72 centímetros quadrados de área lateral. Professora, tem outro jeito de fazer? Sim. Aqui, ó. Aqui eu posso calcular direto a lateral aqui, ó. Aqui eu tenho 4 mais 4, 8, 10, 12. E a altura é de 6 centímetros. Então, eu vou fazer direto 12 centímetros vezes 6 centímetros. E a minha área lateral total, 4, 8, 10, 12 e 6 de altura. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 mais 1 que foi 7, 72 centímetros quadrados. Dá no mesmo? Sim. Eu posso fazer por partes, eu posso fazer direto, tá? Essa é a primeira parte, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Agora eu vou calcular esta área aqui, ó, a tampinha de cima e a tampinha de baixo, ok? Essas 2 áreas aqui. Qual é a área? É um retângulo. Uma forma de calcular, tá? Aqui a minha área vai ser lado vezes lado, né? 2 vezes 4. 2 vezes 4, 2 centímetros vezes 4 centímetros, 8 centímetros quadrados. Então, a área da minha base é 8 centímetros. Mas são quantas bases? 2. Uma em cima, uma embaixo. Se aquela ali tem 8, essa aqui também vai ter 8 centímetros quadrados. Então, como é a fórmula? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total vai ser igual à área lateral, 72 centímetros, mais a área da base. A área da base, 8 centímetros. Só que eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 8. Então, a área total vai ser igual. Aqui, 2 vezes 8, 16. 72 mais 16. A área total vai ser 70 mais 10, 80. 80 mais 8, 88. 88 centímetros quadrados. Essa é a resposta da letra B, tá? Então, nós temos a planificação, que é a minha figura, o meu prisma aberto, que fica mais fácil de calcular olhando o prisma planificado, ele é aberto, que aí você vê o tamanho de cada lado, você faz direitinho. Aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar, que são 2 lados iguais, depois 2 lados menores que também são iguais, ok? Em um prisma cuja base é um hexagonal de lado 4 centímetros e a altura é de 8 centímetros, faça a planificação. Então, primeira informação, é um hexágono regular. O que é regular? Todos os lados são do mesmo tamanho. E a base é um hexágono, então são 6 lados do mesmo tamanho. Eu vou fazer aqui, embora eu não tenha pedido, eu vou fazer aqui um hexágono. A gente faz achatadinho para ficar mais fácil de fazer, tá? E aqui eu vou fechar. Ok? Aqui é a parte que eu não vejo. Aqui é a parte que eu não vejo. Então, eu tenho aqui a base. E eu tenho aqui
o lado. Tá? Embaixo também é base. Então, o que ele me falou? A base é um hexágono regular de 4 centímetros. Então, cada lado da minha base mede 4 centímetros. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Aqui embaixo, 4, 4, 4, 4, 4, 4. E a altura é de 8 centímetros. Ou seja, essa altura do meu prisma é de 8 centímetros. A aresta lateral é a altura do meu prisma, ok? A altura do meu lado. Então, sempre começando com um retângulo. Reto vai ter um retângulo. Aí eu vou dividir em quantas partes? Aqui eu dividi em 4, porque a base era retangular, tinha 4 lados. Aqui eu vou dividir em 6. Como eles são do mesmo tamanho, basta eu dividir em 6 lados do mesmo tamanho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiz 6 retângulos, que é a minha lateral do prisma, ok? Se cada lado do meu hexágono tem 4 centímetros, cada retângulo desse também vai ter 4 centímetros, tá? E ó, olha aqui, ó. Na hora que eu fecho, ó, se a minha base tem 4 centímetros cada um, na hora que eu fecho, cada retângulo também vai ter 4 centímetros, só que ele encaixa certinho em cada um dos lados do meu hexágono. Então, aqui eu vou escolher um dos lados, vou escolher esse aqui, para fazer a minha tampinha, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma tampinha e a outra aqui embaixo. Essa altura daqui é a altura de cada lado. 4 centímetros, 4, 4, 4, 4, 4. Então, aqui eu tenho as bases, que são a minha base superior, a minha base inferior, e cada lado do meu hexágono tem 4 centímetros. E a altura do meu prisma, que é a minha aresta, mede 8 centímetros. E com ele planificado, acho que fica bem fácil de entender, né? Então, agora a gente vai ter que calcular a área lateral e a área da base. A área da base desse hexágono. Então, vamos lá. A área total vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. A base superior, a base inferior. Basta calcular uma e multiplicar por 2. A área lateral, eu tenho duas opções. Ou eu faço, como eu tenho 6 lados e todos eles medem 4 centímetros, eu posso fazer 4, 8, 12, 16, 20, 24. Eu tenho 24 centímetros por 8 vezes 8. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura. A base, 6 vezes 4, 24 por 8. Então, a minha área lateral, 24 vezes 8, 8 vezes 4, 32, vão 3, 2 vezes 8, 16, mais 3, 19. 192 centímetros quadrados. Professora, tem outro jeito de fazer? Sim. Posso calcular cada retângulo desse. 4 vezes 8, 4 de base, 8 de altura. 4 vezes 8, 32. 32 centímetros cada retângulo. Como todos têm o mesmo tamanho, e são 6, eu faço fazer 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 192 centímetros quadrados. A mesma coisa, tá? Por que quadrado? Porque eu não estou falando de linha, eu estou falando dessa parte fechada, tá? Então, essa parte que eu já fiz. Eu tenho que calcular agora a área da base. Como é que eu calculo a área da base de um hexágono? Vamos lembrar? Ó, hexágono regular. Então, isso quer dizer que se eu traçar as diagonais, eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Eu vou calcular um desses triângulos e depois, como são 6, eu vou multiplicar por 6. Tá? Eu vou calcular apenas um desses triângulos aqui. Tá? Depois eu multiplico por 6 para calcular a área da base desse meu hexágono. Cada lado tem 4 centímetros. Se ele é regular, esse triângulo aqui é equilátero. Se aqui tem 4 centímetros, aqui tem 4, aqui tem 4. Tá? Os 3 lados têm que ter o mesmo tamanho. Tem que ter 4 centímetros. Então, como é que eu calculo
a área do triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é igual ao lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, ok? Então, a área do triângulo vai ser igual ao lado ao quadrado. Quem é o lado? 4 centímetros. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo equilátero vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4, 4. Então, a área do triângulo vai ser igual a 4 raiz de 3, tá? Bem, eu já achei a área de um triângulo, mas o meu hexágono não tem um triângulo só dentro dele, ele tem 6. Então, eu vou fazer, para eu achar a área do meu hexágono, vou botar aqui a 6, eu vou fazer 6 vezes a área do meu triângulo, que é 4 raiz de 3. A área do meu hexágono vai ser a área da base, tá? 6 vezes 4, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Já posso botar aqui na minha fórmula? Não, por quê? Porque na minha fórmula eu tenho 2 vezes a área da base. Essa aqui é a área da base? Ok, é a área da base. É a área do meu hexágono. Toda esta área aqui mede 24 raiz de 3. Só que eu tenho que colocar 2 vezes a área da base, as duas tampinhas. Se essa base tem 24 raiz de 3 centímetros quadrados, essa base aqui também tem a área 24 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Que elas são iguais, elas são congruentes, elas têm a mesma medida. Então, eu tenho que fazer 2 vezes. Então, vamos para a área total. A área total, tudo isso aqui, inclusive com a base, vai ser igual a área lateral. Qual é a área lateral? 192 centímetros mais 2 vezes a área da base. A área da base é 24 raiz de 3, ok? Então, a área total vai ser igual a 192 mais 2 vezes 24, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área total do meu prisma hexagonal regular, ok? Em um prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero com lado 6 centímetros e a aresta lateral mede 8 centímetros, A. Faça a planificação. B. Calcule a área total. Vamos por partes. É um prisma triangular. Se é um triângulo equilátero, todos os lados são do mesmo tamanho. Bem, vou fazer aqui um esboço desse prisma, ok? Só para a gente entender o que a gente está falando. Aqui eu tenho um prisma de base triangular equilátera, quer dizer que esses 3 lados têm a mesma medida. E ele me diz aqui que a base mede 6 centímetros, ou seja, cada lado do meu triângulo mede 6 centímetros. E que a aresta lateral, o que é a aresta? São as linhas. Essa linha lateral, ou seja, a altura do meu prisma é 8 centímetros. Faça a planificação. Então, vamos abrir o nosso prisma, tá? Eu vou abrir, planificar, torná-lo plano. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um retângulo. A gente está falando sobre prismas retos, ou seja, as laterais são retângulos. Eu tenho quantos lados? 3, tá? E esses 3 lados são do mesmo tamanho. Por que eu sei que são do mesmo tamanho? Porque a base é equilátera. Então, isso quer dizer que cada retângulo desse vai ter o mesmo tamanho. Então, vou fazer agora, vou escolher um deles para fazer a tampinha aqui, olha, do meu triângulo. Na hora que eu fechar, eu vou ter de novo o meu prisma, ok? Que a base tem 6 centímetros, e essa altura de cada um dos meus retângulos é de 8 centímetros. Tá? Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6, ó. Isso aqui não tem 6, não é um triângulo? Então, esses aqui também tem 6 centímetros cada um, tá ok? Ó, eu tenho 6, 6, 6 de altura. E tenho as duas bases, tá?
cada uma com 6 centímetros de lado, ok? A área total é igual à área lateral, que é essa área aqui toda, mais 2 vezes a base superior, a base inferior. 2 vezes a área da base. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou calcular a área lateral? A área lateral eu posso fazer de duas formas. Ou eu faço um retângulo de cada vez. Como é que a gente calcula a área do retângulo? A área da base vezes a altura. 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. É toda essa área aqui. Cada um desses retângulos terá 48 centímetros. São quantos retângulos? 3. Eu posso fazer 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. 144 centímetros quadrados, tá? A área lateral é 144 centímetros quadrados. Ou eu posso fazer também direto. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, a soma vai dar 18 centímetros. E a altura é 8. Posso fazer também 18, que é a soma já dos 3, vezes a altura, que é 8. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 144. De qualquer forma, a minha área lateral, ou seja, todo o lado do meu prisma, será 144 centímetros quadrados. Mas eu tenho que calcular agora a área da base, porque a área lateral é apenas um dos elementos para eu calcular a área total. Já calculei a área lateral, agora eu vou calcular a área da base. Quem é a base? São os meus triângulos. Eu estou falando de um triângulo equilátero. Como é que a gente calcula a área da base de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para a gente achar a área da base de um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser... Quem é o lado? O lado desse triângulo, 6 centímetros. Então, vai ficar 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser igual 6 ao quadrado dá 36. 6 vezes 6, 36. Raiz de 4. Então, a área da base vai ser igual 36 dividido por 4, 9. 9, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área da minha base vai ser 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas é a área de apenas uma base. Eu preciso dobrar, porque eu tenho duas bases, a base superior e a base inferior. Então, eu já achei a minha área lateral, que é 144, e agora eu vou fazer 2 vezes a área da minha base. Se a área da minha base é 9 raiz de 3, eu vou dobrar 9 raiz de 3 vezes 2. Então, 2 vezes a área da minha base vai ser igual a 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, eu posso para minha achar a área total. A área total vai ser igual à área lateral, 144, mais 2 vezes a área da base, que são a área das duas bases, que dá 18 raiz de 3. Essa aqui é a resposta, centímetros quadrados. Essa é a área total do meu prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre área total de prismas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, não esqueçam de deixar os comentários. Eu vou deixar na descrição algumas aulas para vocês poderem acessar e entender essa aqui melhor, ok? Aguardo vocês na próxima aula.